Nesse vídeo vamos falar sobre fundos imobiliários, principalmente para aqueles que não entendem nada sobre fundo imobiliário e querem aprender um pouco. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal Nintai Invest. Eu me chamo Luan Batalha e nesse canal você vai encontrar informações sobre como se tornar um investidor independente, notícias sobre economia e investimentos de forma geral. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. O que você vai aprender hoje? O que são fundos imobiliários, vantagens de se investir em fundos imobiliários, a diferença entre fundos imobiliários de tijolos e fundos imobiliários de papel, como ganhar dinheiro com fundos imobiliários, renda passiva. A maioria das pessoas gostam de fundos imobiliários por conta da renda passiva. Quais são os riscos de se investir em fundos imobiliários, né? As vantagens e desvantagens e alguns custos envolvidos quando você investe em fundos imobiliários. O que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários, também representados com a sigla FII. F vem de fundo, I de investimento e o segundo I de imobiliário. Vamos entender isso. Um fundo imobiliário funciona assim. Imagina que tem uma pessoa que ela está interessada em comprar um prédio com vários andares e nesses vários andares tem várias salas comerciais ali para alugar. Ele quer comprar esse prédio para alugar. Só que ele não tem o dinheiro para comprar esse prédio inteiro sozinho. E aí ele reúne outras pessoas que também querem, que têm interesse de comprar esse prédio, e aí fala com essas pessoas e fala, ó, vamos juntar aqui dinheiro, todo mundo junto, a gente coloca dinheiro no mesmo lugar para usar esse dinheiro para comprar esse prédio. Quando as pessoas começam a colocar dinheiro no mesmo lugar, esse lugar é chamado de fundo. Então vem daí a palavra fundo, onde todo mundo coloca dinheiro em conjunto. Esse dinheiro ele é destinado a um objetivo, a investimentos. Então F de fundos, I de investimentos, só que vai investir em quê? No setor imobiliário. O interesse, normalmente, é comprar esse imóvel para alugar, mas tem alguns fundos imobiliários que eles compram o imóvel para vender esse imóvel futuramente mais caro e assim lucrar com essa especulação imobiliária. Compra mais barato, vende mais caro no futuro. O imóvel não necessariamente precisa ser um prédio comercial. Pode ser um galpão logístico, pode ser um shopping, pode ser um prédio de uma agência bancária ou de um supermercado. Existem vários tipos de imóveis diferentes. No exemplo que eu dei foi de um prédio comercial. Uma vez que você tem ali os investidores que juntaram dinheiro para comprar esse imóvel, cada investidor colocou um valor diferente ali naquele momento do investimento. Então, cada um colocou um valor inicial ali para comprar aquele imóvel. Então, as pessoas têm participação naquele imóvel na proporção de dinheiro em que foi colocado ali. Quem colocou mais tem maior participação no imóvel. Quem colocou menos tem menor participação no imóvel. Todo aquele dinheiro que foi arrecadado para comprar aquele imóvel é o patrimônio do fundo, é o patrimônio dos investidores. Esse patrimônio ele é dividido em cotas. E o que é uma cota? A cota é a menor fração do patrimônio do fundo. Eu pego aquela cota, vamos supor que os investidores todos juntaram 10 milhões de reais para comprar um prédio. Então, o valor patrimonial do fundo é 10 milhões de reais. E aí eles pegam esses 10 milhões de reais e dividem em várias partes. Digamos que eles dividam em 100 mil partes iguais. Então, 10 milhões divididos por 100 mil partes iguais é o que nós temos aqui nessa primeira linha. Então, quando eles fizerem essa divisão, então cada cota vai valer 100 reais. Aí, digamos que você, investidor, colocou R$ 1.000 ali. Se você colocou R$ 1.000 e cada cota custou 100, então você comprou 10 cotas. E digamos que esse imóvel ele foi alugado e gera uma renda de R$ 200.000 mensais. Esses R$ 200.000 mensais é a renda que vem do aluguel desse imóvel. Então, digamos que você pega esses R$ 200.000 e vai dividir entre todos os cotistas daquele fundo. O que são os cotistas? Os cotistas é aqueles que detêm cotas do fundo, é aqueles que têm participação naquele fundo imobiliário. Então, vai dividir os R$ 200.000 entre os cotistas. Esses R$ 200.000 dividido pelo total de cotas, 200 mil dividido por 100 mil vai dar R$ 2 por cota. Então, quem tem uma cota vai passar a ganhar R$ 2. Quem tem duas cotas vai ganhar R$ 4. Quem tem 10 cotas, no caso desse exemplo,
R$ 20, R$ 2 de cada cota que você tem. E essa é a renda passiva. Se o aluguel for reajustado para cima, o fundo vai passar a ganhar mais e vai dividir um valor maior entre os cotistas. Se o aluguel for reajustado para baixo, o fundo vai receber um valor menor proveniente do aluguel daquele imóvel ou daqueles imóveis e os cotistas vão receber um valor menor naquele determinado mês. Então, fundos imobiliários é uma boa maneira de você receber renda passiva proveniente de aluguéis. Como é que se representa essas cotas, que é a menor parte do capital social do fundo, do patrimônio do fundo? É representado por um código de 4 letras e 2 números. Sempre é o número 11, 4 letras seguidas do número 11. Exemplo: HGLG 11, HSML 11, MXRF 11, BCFF 11, tem vários. Mas tem que tomar cuidado, porque todo fundo imobiliário termina com o código 11, mas nem tudo que termina com o código 11 é fundo imobiliário. Eu vou te explicar. Tem algumas ações que também terminam com o código 11, são as ações units. Por exemplo, TAEE 11 não é um fundo imobiliário, é uma ação. SAPRE 11 também não é um fundo imobiliário. Temos também os ETFs e eles são um pacote de ações, como se fosse uma cesta de ações. E ele também é diferente de fundos imobiliários. Você tem o IVVB11, que replica as 500 maiores ações dos Estados Unidos. Você tem o BOVA11, que replica as principais ações brasileiras. Você tem o NASD11, o Gold11, que é lastreado no ouro. Você tem o China11, que representa as ações do mercado chinês, ou seja, ações e ETFs também podem terminar com o código 11. Mas aí você fica na dúvida, como é que eu vou saber então se é uma ação, se é um fundo imobiliário, se é um ETF? A maneira mais simples é a seguinte, que eu vou te mostrar agora. Você vai no site, nesse site aqui do Investidor 10. Aqui no seu buscador você vai digitar Investidor 10, o primeiro. Você vai abrir aqui e aí você pode colocar, por exemplo, você tem um código e está na dúvida se é uma ação, um ETF ou um fundo imobiliário. Por exemplo, eu vou digitar TAEE11. Eu quero saber o que é. Quando eu clicar, vai aparecer aqui, ó, TAEE11 e aqui do lado, ações. Então é uma ação. Se eu digitar IVVB11, vai mostrar que é um ETF. Então não é um fundo imobiliário. Se eu digitar VISC11, aí vai mostrar que é um FII. Então aqui sim é um fundo imobiliário. Se você tem o código, mas não sabe o que é, digita aqui, dá um enter que você vai encontrar se é um ETF, se é uma ação ou se é um fundo imobiliário. Uma outra maneira também é você vir aqui na aba FIIs e você pode clicar aqui em todos. Tudo que aparecer aqui vai ser fundos imobiliários apenas. Então você tem aqui de vários tipos. Você tem fundos de tijolos, que eu vou explicar o que é. Você tem fundos de desenvolvimento, fundos de papel, fundos de fundos, fundos mistos e outros tipos de fundos. Você tem aqui, ó, segmentos de vários segmentos, agências bancárias, educacionais, fiagros, fundos de fundos, fundos de infraestrutura, né, conhecido como FIINFRA. Você tem vários tipos aqui. Eu vou clicar aqui, por exemplo, em fundo de tijolo e vou clicar nesse primeiro que é um dos meus favoritos, HGLG. E quando você clica nele, você vai encontrar aqui, por exemplo, as seguintes informações. O valor da cota, quanto está custando se você quisesse investir nele, se você quisesse comprar essa cota. Você estaria pagando R$ 150,56. Aqui mostra o rendimento que você teria aí um rendimento de quase 9% ao ano. Esse indicador aqui, preço sobre valor patrimonial, é o seguinte: lembra no exemplo que eu dei que um fundo imobiliário teria o valor patrimonial de 10 milhões? Quando as cotas passam a ser negociadas no mercado, o mercado pode aceitar pagar mais caro por essa cota ou mais barato por essa cota, a depender do que está acontecendo no fundo e no cenário econômico de maneira geral. Quando você vê esse valor abaixo de 1, significa que o valor patrimonial daquele fundo está sendo negociado com desconto no mercado. Então você está comprando mais barato. Quando ele está acima de 1, quer dizer que você está pagando mais caro pelo valor patrimonial daquele fundo. E quando ele está exatamente em 1, significa que você está pagando ali o valor justo de acordo com o valor patrimonial. Uma forma de você analisar mais fácil é o seguinte: é como se você estivesse comprando cada R$ 1 de patrimônio do fundo por 96 centavos.
Quanto mais baixo esse valor, significa que mais descontado, mais barato você está pagando nesse fundo imobiliário. É claro que você não vai olhar só esse indicador, tem uma série de outras coisas importantes na hora de analisar um fundo imobiliário para você ter certeza se você está comprando um fundo imobiliário bom por um bom preço ou se você não está pagando barato por um fundo imobiliário que talvez não esteja valendo aquilo tudo. Aqui você vê a liquidez, é quanto está sendo negociado daquele fundo imobiliário por dia, é uma média. Perceba que é uma liquidez altíssima, quase 10 milhões de reais por dia sendo negociado. Então você que é um pequeno investidor, que investe 500, R$ 1.000 por mês ou até mais, você vai conseguir comprar e vender esse fundo tranquilamente, porque ele tem uma liquidez diária altíssima. Aqui você encontra a variação dos últimos 12 meses, se ele subiu, se ele caiu nos últimos 12 meses. Se eu descer aqui mais um pouquinho, eu vou encontrar algumas informações sobre esse fundo. Por exemplo, é um fundo de investimento imobiliário, do setor de logística, do segmento de galpões logísticos. A taxa de administração dele, é uma taxa muito boa, abaixo de 1%, é uma taxa muito boa. O número de cotistas, tem mais de 490 mil cotistas. O valor patrimonial da cota, R$ 156,25. E ele está sendo negociado por R$ 150, ou seja, R$ 6 abaixo do valor patrimonial. Aqui você encontra, essa informação é muito importante, você encontra o último rendimento. Quanto é que esse fundo imobiliário está pagando por mês? Então, ele pagou aqui no último rendimento R$ 1,10. Então, para cada cota que você tem, você vai receber ali R$ 1,10 por mês. Descendo mais um pouco, a gente vê aqui o histórico de pagamentos mensais em percentual. E se eu vim aqui e colocar o dado mensal para anual, eu encontro quanto ele pagou percentualmente em cada ano. Então, ele pagou aqui 6,24 lá em 2020, o maior valor foi aqui em 2022, pagou quase 10%, e agora em 2024 pagou 8,17%. Descendo um pouquinho mais, nós encontramos o valor mensal em reais. Então, ele vem pagando R$ 1,10 de forma consistente desde o mês 7 de 2023. Então, ele vem pagando R$ 1,10 todos os meses até o último mês de 2024. Aqui embaixo nós encontramos a informação de quando ele faz os pagamentos. Então, se você comprou a cota no dia 30 de 12 de 2024 e você dormiu com essa cota, então você já tem direito a receber o rendimento que vem desse fundo imobiliário, no caso R$ 1,10. Então é conhecido como Datacom, é a data que você precisa dormir com a cota para que você tenha direito a receber. Então imagina que o investidor comprou aqui no dia 30 e dormiu com essa cota. Ele, quando encerrou o mercado, ele era dono dessa cota, então ele já tem direito a receber o pagamento e o pagamento vai ser lá no dia 15 de janeiro de 2025, de R$ 1,10. Digamos que ele tinha essa cota, mas ele vendeu no dia 30. Então, quando o mercado fechou, ele não tinha mais essa cota. Ele não vai ter direito a receber esse provento. E o dia seguinte, a Datacom é conhecido como Data X. É a data em que você não tem mais direito a receber provento. Descendo um pouco mais, a gente tem aqui a comparação do HGLG com o IFIX, que é uma cesta teórica de vários fundos imobiliários, uma média dos fundos imobiliários, e o CDI. Então a gente percebe que, pelo cenário econômico atual, que está com a alta taxa de juros, a gente percebe que os ativos de risco, a renda variável, e fundo imobiliário é renda variável, ele tem uma queda por conta da alta taxa de juros, mas é um fundo imobiliário excelente, um dos melhores listados em Bolsa Brasileira. E aqui nós vemos a lista de imóveis. Quantos imóveis esse fundo imobiliário possui? Ele tem 16 imóveis em São Paulo, 4 em Minas Gerais, 3 no Rio de Janeiro, 2 em Pernambuco e 1 em Santa Catarina. Se você descer aqui um pouquinho, ele vai falar quais são os imóveis, o tamanho de cada imóvel, tá todos os imóveis listados aqui e a localização deles. E se você vir aqui e clicar em abrir o relatório gerencial do fundo, ele vai abrir várias outras informações sobre o fundo imobiliário. Voltando aqui para o slide, qual a diferença entre fundo de tijolo e fundo de papel? O fundo de tijolo ele investe diretamente em imóveis, ele compra os imóveis, seja para alugar, seja para vender no futuro.
Os fundos de papel investem indiretamente nos fundos imobiliários. Eles procuram empresas que estão construindo imóveis, empresas do setor imobiliário, pegam o dinheiro dos cotistas e leva até essas empresas e fala o seguinte: ó, tenho esse dinheiro aqui, eu empresto para vocês construírem aí o imóvel de vocês e vocês vão me pagar juros por isso. É um fundo imobiliário que investe em títulos de dívida. E por ele investir em títulos de dívida, eles acabam sendo um pouco mais arriscados, porque pode ser que a empresa que pegou o dinheiro dos cotistas emprestado, ela tenha dificuldade de fazer o pagamento, ela dê calote. E se isso acontecer, o fundo desvaloriza absurdamente. Eu vou mostrar para vocês um fundo em que isso aconteceu para vocês darem uma olhada. Vamos voltar aqui no investidor 10, pesquisar e digitar o código HCTR11. Esse fundo imobiliário ele investe em títulos de dívida. É um tipo de fundo de papel. Olha o que aconteceu com esse fundo. Se eu colocar aqui nos últimos 5 anos, só para a gente entender. Ele chegou a custar acima de R$ 87. Olha quanto ele já chegou a custar aqui na mínima. Chegou a custar R$ 17. Então imagine os investidores que compraram acima de R$ 80 e agora têm as suas cotas custando menos de R$ 20. É um prejuízo patrimonial absurdo. E por que isso aconteceu? Porque ele investe em títulos de dívida, esses títulos de dívidas tinham risco de calote, e aí os investidores começaram a ficar com medo, começaram a vender as cotas com medo de ter perda patrimonial, e essa venda massiva dos investidores fez com que a cota desvalorizasse. Se a gente descer aqui um pouquinho, a gente vai encontrar o seguinte, ó, que os pagamentos desse fundo imobiliário já chegaram a ser de R$ 2,50 em um único mês. E aí a gente percebe que ele foi decrescendo, decrescendo, decrescendo por conta da inadimplência de pagamento, caiu mais da metade e até que chegou aqui nesse auge, ó, de pagar 17 centavos. Para quem recebia R$ 2,50, agora passar a receber 17 centavos por cota, é uma queda de rendimento mensal absurda. Então essa é a diferença entre fundos imobiliários de papel e fundos imobiliários de tijolos. Agora, por fim, quais são as vantagens e desvantagens de investir em fundos imobiliários? Primeiro, as vantagens. Comprar imóveis de alto padrão abaixo do valor de patrimônio. Então, como a gente viu, tem fundos imobiliários que têm imóveis em locais de alto padrão e você, de outra forma, não conseguiria comprar esses imóveis, ter acesso a esses imóveis, principalmente pagando tão barato assim no valor da cota. É um tipo de investimento acessível para a maioria dos brasileiros. Tem cotas, como vocês viram, abaixo de R$ 100, de R$ 50, abaixo de R$ 20. Tem cota de R$ 10, depende do fundo imobiliário. Você tem ali uma diversificação de investimentos. Quando você compra um fundo imobiliário, às vezes esse fundo imobiliário ele já tem vários imóveis espalhados em várias cidades, em várias capitais do Brasil, com vários tipos de inquilino diferente. Então, só esse fundo imobiliário já tem uma diversificação muito grande. Então, você tem ali bem menos risco de ficar sem receber. Você tem um gestor profissional que toma conta de tudo, é ele quem toma as principais decisões, então você não esquenta a cabeça com nada, é o gestor que vai se preocupar, ele é remunerado para isso, aquela taxa de administração que a gente viu serve para isso, para remunerar o gestor, para ele tomar conta de tudo relativo aos fundos, pagamento de impostos, consertar alguma coisa no imóvel que tenha sido danificada por algum inquilino, fazer reformas estruturais no fundo, tudo é com ele, você só precisa se preocupar em comprar a cota e esperar os seus rendimentos chegarem no mês seguinte. Tem uma liquidez muito boa para a maioria dos investidores, como vocês viram, tem fundos imobiliários que negociam uma média diária de R$ 10 milhões. Tem uma renda passiva mensal isenta de imposto de renda. Isso aqui é um ponto importante. Quando você compra as cotas, no mês seguinte você passa a receber o rendimento dessas cotas. Esse rendimento é isento de imposto de renda. Pode ser que isso mude no futuro, mas por enquanto é isento de imposto de renda, principalmente para pequenos investidores. É mais fácil de analisar um fundo imobiliário, mais fácil de entender o relatório gerencial do que quando você compara com as ações, que são mais complexas, tem mais coisas a se levar em consideração para saber se é uma boa ação para se investir ou não. O fundo imobiliário é relativamente mais simples. Tem uma menor volatilidade também dos preços em comparação com as ações. A gente viu que tem fundos imobiliários que são muito voláteis, como no caso do HCTR que eu mostrei, mas a maioria não tem a mesma volatilidade das ações. E as desvantagens? A desvantagem é porque é uma renda variável. E renda variável varia, tem oscilação de preço das cotas para cima ou para baixo. Isso é normal em qualquer mercado.
Mas por ser renda variável, tem uma oscilação maior do que os ativos de renda fixa. Então, na renda fixa, você tem uma oscilação muito menor. Você tem risco de perda patrimonial, a maioria dos investimentos tem esse risco, em maior ou menor grau, mas tem. Você tem risco de calote dos fundos imobiliários de papel, então é necessário acompanhar de perto para saber em que tipo de título de dívida o gestor desse fundo de papel está investindo dinheiro. As decisões são centralizadas, é o gestor do fundo que decide quando comprar, quando vender e o que fazer com o patrimônio dos cotistas, mas isso não é um problema, afinal de contas, nas ações não é diferente. Quando você compra uma ação, quem decide onde investir, quanto pagar de dividendo, o que é que vai fazer com os resultados operacionais da empresa, é o gestor da empresa. Então, isso aqui não é tanto um problema. Tem uma liquidez baixa para investidores de alta renda, mas acredito que estou falando aqui para pessoas que estão começando a investir agora, que não é de alta renda, que não vai investir num único dia ou num único mês bilhões de reais. Então, grandes milionários e bilionários não investem muitas vezes em fundos imobiliários pela baixa liquidez, por conta da quantidade de capital que eles investem de uma vez só. Mas para pequenos investidores, fica tranquilo que liquidez não é um problema. Taxas de administração e performance normalmente altas. Tem alguns fundos que cobram uma taxa mais baixa, tem outros que cobram taxas acima de 1%. Até 1% eu acho razoável. Passou de 1% já fica um pouquinho mais caro. E quanto maior a taxa de administração, menos dinheiro sobra para o cotista a cada mês. Então é necessário escolher uma gestora que não cobre taxas de administração muito altas. E, para mim, uma das principais desvantagens é que quando você compra a cota e você vende ela no futuro com lucro, esse lucro é tributado em 20%, que não acontece nas ações. Quando você compra ações e você vende com lucro, se o volume dessa venda for abaixo de R$ 20.000, você não paga imposto sobre o lucro dessa operação. No caso dos fundos imobiliários, isso não acontece. Você paga 20% sobre o lucro, mesmo que você tenha vendido uma única cota de R$ 100. Comprou por 90, vendeu por 100. Essa cota que você vendeu ali por R$ 100, você teve R$ 10 de lucro. Desses R$ 10, você vai ter que pagar R$ 2 de imposto para o governo, que é 20% sobre o lucro. Só que tem uma questão: você só gera DAF para pagar DAFs que superam o valor de R$ 10. Como não superou o valor de R$ 10, esse valor vai se acumulando para você pagar uma DAF futuramente quando ela atingir o valor mínimo de R$ 10. Agora eu quero mostrar para você o efeito dos juros compostos. É perfeitamente possível você encontrar fundos imobiliários que pagam de 10 a 12% ao ano isento de imposto de renda. Então aqui eu tenho uma planilha onde eu vou colocar, digamos que você compra um fundo imobiliário que está pagando ali 12% ao ano. Você investe R$ 500 por mês. Então aqui está o seu aporte mensal de R$ 500 por mês. Aqui está a taxa anual 12%. Se você não souber a taxa anual, você pode ir lá no site do Investidor 10 e consultar a taxa, ou você pode colocar também a taxa mensal. Aqui já tem a conversão da taxa mensal. E aí você consegue ver quanto de patrimônio você vai ter se você for reinvestindo o lucro junto com os novos aportes a cada mês. Eu coloquei aportes aqui de R$ 500. Quantos meses demoraria para você chegar nos R$ 100.000? Então você vai descendo aqui e você chega aqui, ó. Você teria um patrimônio de R$ 100.000. Em que mês seria esse? Depois de 113 meses, você teria patrimônio de R$ 100.000, investindo 500 todo mês, junto com o rendimento das cotas desse fundo imobiliário, considerando uma taxa de 12% ao ano. E quanto você estaria ganhando todo mês de rendimento quando você atingisse esse ponto? Você estaria ganhando ali um rendimento de R$ 953,58. Perceba que se você aumentar o valor, vou dobrar aqui o valor do aporte, todo mês eu vou colocar R$ 1.000, vou manter a mesma taxa. Vamos ver que mês a gente atingiria os R$ 100.000. Ó, no mês 71. Então perceba que quanto maior o seu aporte, mais rápido você chega no marco de R$ 100.000 investidos. Se você investir a uma taxa de juros maior, vamos supor que você está conseguindo ganhar, ó, vou aumentar só mais 1%, vai de 12 para 13% e vou manter os R$ 500 que tinha antes. Com 12% a R$ 500 era no mês 113. Agora vamos ver quando é que eu chego se eu aumentar 1% a taxa. Caiu aqui 3 meses. Então, quanto maior a taxa de rendimento que o fundo imobiliário paga para você, quanto maior o seu aporte, mais rápido você chega no seu objetivo financeiro. Agora, é importante que você faça o reinvestimento dos lucros que você recebe para fazer o efeito dos juros compostos.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia esse modelo de investimento, se você já investe em fundos imobiliários, quais são os fundos imobiliários que vocês mais gostam de investir e quanto de renda vocês já estão recebendo vindo dos fundos imobiliários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Até o próximo vídeo. Fui.